Olá, bem-vindo à sua aula número 117 de Programação em Python. E nessa aula a gente vai falar sobre o objeto pré-definido em Python, set. Então, set é um objeto pré-definido assim como list, assim como range, assim como dicionários, entre outros objetos que estão definidos em Python. E o set ele é um objeto que possui algumas especificidades que são importantes quando você quiser refinar mais os seus programas. Então, de novo, nós temos o arquivo 117.py para tratar dos assuntos dessa aula. Então, de novo, os sets são como listas, só que tem uma diferença. O set ele não possui elementos repetidos. Então, como é que eu crio um set? Eu posso criar um set, e esse é o jeito mais comum, a partir de um elemento iterável. Por exemplo, uma string. A string é um objeto iterável, eu itero por esses caracteres, e aí se eu chamo o set, que é essa função aqui, que é uma função construtora assim como list ou como range, e aí o que acontece? Eu coloco dentro do set o objeto iterável, e ele vai me devolver o set com os elementos correspondentes. Note que o set ele tem essa sintaxe das chaves, que é semelhante ao dicionário, mas não é um dicionário, óbvio. Você vê que não tem um valor de chave, uma chave e um valor correspondente, é só as chaves com cada um dos caracteres da string Mississippi sem repetições, certo? Se você colocar o set num editor de texto para Python, você vai notar que ele tem uma cor diferente, porque é uma função pré-definida. E você também pode criar um set a partir do método das chaves. Então, se eu escrevo, por exemplo, A igual a 1, 2, 3, 4, 5, ele identifica que eu estou criando um set com os valores 1, 2, 3, 4, 5. Se eu criasse 1, 2, 3, 4, 5, 5, você ia notar, que é o que eu fiz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5, você ia notar que o set construído, ele é simplesmente 1, 2, 3, 4, 5. Então, mesmo aqui, quando você coloca um elemento repetido, ele identifica que você está colocando um elemento repetido e corta esse elemento. Então, ele sempre tem elementos sem repetição nenhuma, certo? E o que o set tem de especial? Então, no set ele também é um objeto iterável e ele tem algumas das operações que são comuns a outros objetos iteráveis. Por exemplo, se eu pegar e criar um set S, eu posso tirar o tamanho desse set usando a função len. Eu posso perguntar se um determinado elemento, um determinado objeto, uma determinada instância de objeto pertence a set, então x está em set. Da mesma forma, posso perguntar se x não está dentro do set. E eu posso fazer até set comprehension. Por exemplo, nessa operação, eu estou pegando todos os números que são divisíveis, que são o resto da divisão dos números por 2 para cada x que está dentro do número do range 10. Isso aqui é a set comprehension. E por último, o set ele possui o método copy que vai criar uma cópia do seu set. Vai devolver uma cópia do seu set. Então, qual a vantagem do set? Primeira vantagem é a unicidade. Então, se você tiver algum programa em que você necessite de criar uma lista que seja única, com elementos únicos, por exemplo, uma lista de nomes de usuários para um website tem que ser de nomes de usuários únicos. Então, o set é um objeto mais do que adequado para colocar essa lista de usuários. Entre outras coisas que você pode colocar que precisa de lista de usuários únicos. Você pode usar o set. E quando você quando você quer adicionar novos elementos no set, por exemplo, se tem um requerimento para adicionar um novo usuário para o seu website, existe no set um método, e eu vou retomar ele, que é o método add. E se você tenta adicionar um determinado elemento ao set, então, por exemplo, eu dei o set, então criei um set como sendo
1, 2, 3, 4, 5. E aí na linha seguinte eu fiz s.add 6. E na linha seguinte eu fiz s.add 6. Você vê que para o primeiro set.add 6, ele devolveu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele adicionou de fato o número 6. Quando eu tentei o s.add 6 de novo, você vê que ele sabia que o 6 já existia dentro do meu set e, por isso, ele não adicionou o 6 para o meu set. Então, você vê aí que ele já lida automaticamente quando você quer adicionar a novos elementos, já lida com esse problema da unicidade. Então, a segunda vantagem é a dinamicidade. Então, por mais que o set ele seja um iterável que contém elementos únicos, ele tem certa dinamicidade. Ele tem métodos para lidar com essa dinamicidade. Então, o primeiro método é o método add, que permite adicionar um novo elemento ao set, que é isso que a gente viu agora. Então, se eu tentar adicionar um elemento que já existe ao set, o meu set permanecerá inalterado. O método update, por outro lado, adiciona um set a outro e não só pode adicionar um set a outro, como pode adicionar um iterável ao meu set. Então, por exemplo, eu posso pegar esse set, 1, 2, 3, 4, 5. Então, S como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí eu vou lá e dou s.update. E eu quero obter esse 7, 8, 9. Eu posso tentar colocar o 8,9,10, ou eu posso colocar aqui, entre colchetes, 8,9,10. Ou eu poderia colocar uma tupla também, entre outros elementos iteráveis. Então, o sUpdate, eu posso adicionar um set, posso adicionar uma lista, qualquer objeto iterável que seja, e ele vai adicionar um a um dos elementos desse objeto iterável para o set correspondente, certo? Remove um elemento. Então, por exemplo, se eu tentar dar s.remove 9, ele vai remover o elemento 9. Se não, ele dá um erro. Então, se eu tentar remover um elemento que não existe dentro do set, ele vai devolver um erro dizendo que esse elemento não existe dentro do set. O discard, por outro lado, ele remove um elemento do set, mas se eu tentar remover um elemento que não pertence ao set, ele não dá nenhum erro, ele simplesmente não acontece nada. Então, no caso aqui, eu usei, dentro do código você pode ver, que eu usei duas vezes o s.discard8. A segunda vez que eu usei o s.discard8, você pode ver que não apareceu nada. Aliás, não aparece nada nenhuma das duas vezes. Então, ele remove sem problema nenhum. O pop, por outro lado, remove e retorna um elemento aleatório do set, que não é tão aleatório assim. Mas, enfim. Remove um elemento do set. O clear, por outro lado, remove todos os elementos do set. Então, você vê aqui, eu usei o clear. E aí, quando eu tentei imprimir S, você vê que como o set estava vazio, ele imprime set, abre e fecha colchetes. E por que ele imprime set, abre e fecha colchetes? Porque se ele imprimisse isso aqui, ele está me dizendo que eu tenho um dicionário vazio e não um set vazio. Então, existe uma diferença entre os dois, mesmo na hora de imprimir. Agora, a terceira vantagem no set, a intersecção. E a partir daqui, eu vou estar falando das vantagens do set quando se trata de lidar com conjuntos. Então, se você estudou conjuntos no colegial, no cursinho, no fundamental, sei lá quando, você vai notar que aqui eu estou tratando de operações de conjuntos. Então, você pode usar set muito fácil para aplicativos que lidem com probabilidade, aplicativos que lidem com estatística, aplicativos que lidem com ferramentas matemáticas vão usar bastante os sets. Então, para exemplificar isso, a gente vai criar dois sets. Os dois sets são duas listas de pessoas que irão atender a determinados eventos, o evento A e o evento B. E a gente pode obter as pessoas que vão tanto para o evento A
quanto para o evento B a partir do método intersection. Então, aqui você pode ver que o evento A, que está representado como A aqui, é igual a 7 Lucas, João e Henrique. O evento B, por outro lado, é igual a 7 João e Júlia. Se eu chamar B intersection A, ele vai me devolver aqui João, a 7 que contém João. A intersection B, ele também me devolve João, a 7 que contém João. Eu também poderia usar o operador AND, esse E aqui, que não é o bitwise AND. Como eu estou tratando de dois sets, é uma operação de intersecção. Então, se eu usar A intersecção B, esse B, A e B, que é a mesma coisa que dizer os elementos que estão em A e em B, ele vai devolver também o set João. Então, tudo a mesma coisa. Por outro lado, eu posso obter a diferença entre os dois conjuntos. Então, quais elementos pertencem a A e não pertencem a B. E aí eu uso difference. Então, se eu estou pegando aqui Júlia, eu estou pegando os elementos que pertencem a B e não pertencem a A, certo? Que é esse Júlia aqui. Por outro lado, Henrique e Lucas são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, aqui a sintaxe é A.difference B, e aqui a sintaxe é B.difference A. Eu posso, por outro lado, usar o operador menos também. Então, aqui eu estou fazendo a operação A menos B. Então, A menos B é A difference B. Então, qual a diferença entre A e B? Quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? É o Henrique e o Lucas, certo? A diferença simétrica. O que é a diferença simétrica? A diferença simétrica permite obter todos os elementos que são únicos aos sets. Então, os dois sets, a gente sabe que eles contêm o elemento João. Se eu pegar e juntar os dois elementos e tirar os elementos que os dois possuem, eu vou ficar só com os elementos únicos de cada set, juntos num novo set, que é o set Júlia, Henrique e Lucas. A sintaxe para obter isso é a sintaxe A. ou set.symmetric underline difference, diferença simétrica. E você vê que os dois devolvem a mesma coisa. Por outro lado, eu também posso usar um operador especial, que é esse operador chapeuzinho de vovô. Então, A, chapeuzinho de vovô, B, obtém a diferença simétrica entre os dois sets. Eu também posso obter a união entre os sets. No caso da união, eu uso o método union. Então, eu posso fazer A.union B, como está escrito aqui, e obter a união dos dois sets. Veja que o elemento João, que é comum aos dois, não aparece duas vezes. Por quê? Porque eu estou tratando de um set, então não tenho elementos repetidos. E eu também posso usar o operador barra virada para cima, essa barra, sei lá como é o nome dessa barra aí, que realiza a operação de união. Por outro lado, eu também posso encontrar quando que uma set é sub ou superset de outra. Então, vamos supor que eu tenho uma set S1 e uma set S2. Então, aqui eu defino S1 como sendo 1, 2, 3 e S2 como sendo 1, 2, 3, 4, 5. E eu desejo saber se S1 é subset de S2. Então, eu posso usar a sintaxe S1 menor que S2. Então, S1 é subset de S2? No caso, 1, 2, 3 é subset de 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso perguntar usando essa sintaxe das boquinhas de jacaré, ou posso usar o método isSubset, subset, e colocar aqui o S2. Se eu perguntar se, por outro lado, S2 é subset de S1, ele vai devolver false. Se eu perguntar se S1 é, nesse caso, superset, então se S1 é maior que S2, ele vai devolver false. Então, S1.isSuperset S2 devolve false. Agora, se S2 é superset de S1, ele me devolve true. S2.isSuperset S1 me devolve verdadeiro. E aí, com isso, eu consigo lidar com algumas operações de conjuntos, listas em gerais que possuam unicidade a partir
do objeto set. E é isso, pessoal. Essa aula não tem exercício, então acabou. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.